Boa tarde, eu sou João Vitor Franco Pazuello, sou aluno da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. É, Somos do grupo somos da micologia e nosso tema do grupo é micotoxicoses. O grupo é composto por Breno Cerqueira lá de Serra, Eliseu Baldes do Nascimento e eu, João Vitor. Temos como professores Natália Cortes de Andrade e Paula Helena Kubitschek Barreira. Bom, em relação à história, em 1962, mais de 100 mil perus morreram na Inglaterra decorrente da contaminação de fungos Aspergillus flavus após a ingestão de amendoim presente na dieta dessas aves. Essa doença ficou conhecida como doença X do peru. Esse acontecimento alertou a comunidade científica sobre a importância dos possíveis compostos produzidos por fungos, né? Essas substâncias, né, ficaram conhecidas como micotoxinas, e se descobriu nessa época mesmo que existiam micotoxinas, né? No caso, são os metabólitos conhecidos como aflatoxinas, que foram os responsáveis pela morte das aves. No caso, existem diferentes tipos de micotoxinas. No caso, a aflatoxina é associada a esse tipo de fungo. As micotoxinas elas são metabólitos secundários de fungos que crescem em alimentos consumidos tanto por nós humanos como os animais. São substâncias tóxicas, quimicamente complexas, né, e pouco relacionadas entre si. É possível que haja, né, já a gente vai conversar até melhor, micotoxicose associada a várias micotoxinas, né? Mas isso a gente não vai conversar muito, não. Micotoxinas elas podem ser produzidas por fungos pluricelulares ou filamentosos, né? Também conhecidos como os bolores, no caso, e os mofos, né? Associados aos filamentosos. As síndromes toxicológicas clínicas causadas pela ingestão de toxinas fúngicas elas foram caracterizadas em animais domésticos, em aves e até mesmo em animais de laboratórios, né? E variam de mortalidade aguda à produção diminuída. As mitoxinas elas geralmente entram no corpo por meio da ingestão de alimentos contaminados. No entanto, né, a inalação de esporos toxicogênicos e o contato direto com a pele também são vias importantes. Então é importante salientar que não há só um tipo de via, há várias vias. E no caso isso foi até recente, né, esses tipos de vias, pela pele, por esporos, né, pela inalação desses esporos toxicogênicos. Foi até recente o estudo, né, mas as próprias micotoxinas elas são recentes, né, 1960, não é muito tempo. Bom, em relação às micotoxicoses, ela não tem uma definição muito exata, né, mas pode-se dizer, né, como definição, que ela é uma intoxicação causada pela ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas, né? São considerados metabólitos tóxicos secundários de fungos, não são transmissíveis, diferem das toxinas bacterianas por não serem de natureza imunogênica, né? Tem manifestação aguda ou crônica, né? No caso, a manifestação aguda, né, a toxicidade aguda, né, ela geralmente tem um início rápido e uma resposta tóxica óbvia. Né? No caso, pode levar a uma depressão, anorexia, no caso, icterícia, enquanto a toxicidade crônica é caracterizada pela exposição a baixas doses por um longo período de tempo, né? Resultando como no caso câncer, e outros efeitos geralmente irreversíveis, né? Sendo relacionado a problemas como a imunossupressão, né? Como a gente está vendo, a problemas hepáticos, né? Alterações hepáticas e redução da própria produtividade do indivíduo. A alta morbidade, né? A micotoxicose possui uma alta morbidade também, né? Pois possui propensão ou capacidade para ocasionar aquele tipo de doença, né, no caso, a micotoxicose. E além disso, possui uma baixa letalidade, né, ou seja, poucos indivíduos morrem dessa doença. Embora todas as micotoxinas elas sejam de origem fúngica, nem todos os compostos tóxicos produzidos por fungos são chamados de micotoxinas, né?
Então é importante salientar isso, né? São mais prevalentes em países subdesenvolvidos, onde na maioria das vezes os métodos de estocagem e manuseio são inadequados, é, além de existir poucos regulamentos que protejam, né, a população. É importante salientar que há poucas tecnologias, né, para o controle dessas micotoxinas também, mas isso vai ser explicado melhor, né, pelo Eliseu. Mas elas não são específicas para isso, então ainda é necessário que se haja tecnologias específicas para isso. No Brasil, existe legislação específica apenas para as aflatoxinas, né? No caso, como dito, é gerada pelo fungo Aspergillus flavus, né? E por isso, né, é necessário que haja de fato uma fiscalização constante e melhora no saneamento nos campos periodicamente, né, pois pode ajudar a diminuir boa parte das micotoxinas. No entanto, vale lembrar que é impossível, né, remover completamente as micotoxinas, né, ou melhor, os fungos relacionados a elas, né, dos grãos e alimentos. Para isso, é necessário que haja limites máximos de micotoxinas em alimentos e produtos agrícolas, né? Pois senão, se não existir um limite máximo, né, é, esses fungos podem proliferar e ocasionar várias micotoxicoses em diversos locais do país, né? E não saber, né, por ser difícil de detecção, né, a micotoxicose ela é difícil de detecção, pode ser um problema na saúde pública, né? A eliminação das micotoxinas a nível da indústria alimentícia é muito difícil também, né? E às vezes é impossível economicamente, né? Além disso, gente, é possível ter micotoxicose de forma indireta, né? Como assim? Por exemplo, um produtor agrícola, um produtor, né, que está ali é, produzindo grãos, sementes, enfim, ele vão existir compradores, esses compradores eles vão pegar as sementes, vão dar para o seu gado, né? Enfim, para galinha, para porco, enfim. E esses mesmos, né? Eles vão para o nosso prato, né? Tanto porco, galinha, enfim. Nós seres humanos nos alimentamos disso. Até mesmo grãos, né? Mas no caso, é de uma forma indireta, né? Dos grãos, como se fosse uma cadeia alimentar das micotoxicoses, né? Das micotoxinas, no caso. Então, tipo, o porco, né? Os animais envolvidos, eles são intermediários, né? E no caso, nós não nos alimentamos diretamente das micotoxinas, né? Eles passam pelo processo, né? Pelo porco, né? Ou pela galinha, por exemplo, e chegam até nós, né? Ou seja, é possível ter micotoxicose de forma indireta ou direta. Bom, em relação à sintomatologia, né, eles dependem do tipo, né, específico de micotoxina, né, como por exemplo a fumosinina, a fumonizina, a aflatoxina, né, isso depende do tipo, né, que vai ser explicado melhor pelo Breno, né, em relação aos sintomas específicos, né. Depende também da via de exposição, depende do agravamento, né, por desnutrição, alcoolismo, condição de doença infecciosa, né. Então, o indivíduo que tem desnutrição, que tem alcoolismo, ele é mais suscetível, né, ou é mais vulnerável, né, vamos dizer assim. E isso torna possível, né, que os sintomas eles sejam mais graves, né, nesses tipos de pacientes, nesses tipos de pessoas, no caso. Em relação à idade também, né, depende do tipo de idade, né, geralmente quanto mais idoso, né, quanto mais velho, né, enfim, é mais vulnerável, né, mais suscetível, né, e isso faz com que eles tenham, né, as pessoas que têm
idade avançada tenham sintomas mais graves, né? E a saúde do indivíduo exposto, né? Quanto mais o indivíduo for saudável, menos chance de ter sintomas graves, né? Geralmente tem sintomas mais leves. E geralmente quando a saúde do indivíduo exposto é precária, né? Não é tão saudável, geralmente os sintomas são um pouco mais severos. E os sintomas também dependem, a sintomatologia depende também do tempo de exposição, né? Quanto menor for o tempo de exposição, geralmente os sintomas são menos, os sintomas são menores, né? São mais leves. E quanto maior for o tempo de exposição, os sintomas são mais graves. Bom, e em relação aos principais substratos, temos os principais substratos, né? Os produtos agrícolas, né? Como sementes, cereais, os frutos e vegetais, né? Como oleaginosas, né? Como castanhas, enfim, amendoim. Produtos de origem animal, como leite e derivados, né? Queijos curados por fungos, embutidos, né? E carnes. Rações industrializadas, né? Produtos obtidos por fermentação, né? Como visto na própria bioquímica, a cerveja. Vitaminas e aditivos alimentares, além de alimentos orientais fermentados, né? Pois isso é uma cultura nesses tipos nesse tipo de região. Bom, agora o Breno vai explicar melhor em relação aos tipos, né? Aos efeitos, né? Os sintomas das micotoxinas. Boa tarde, eu sou o Breno e então, muitos estudos em relação às micotoxinas começaram a ser feitos, como o João disse lá em cima, em relação ao que aconteceu com os perus lá em 1962. E os estudos são feitos em relação ao que elas têm em grãos e na pecuária, mas também como as afetam os humanos. Abaixo podemos ver algumas destas. As aflatoxinas são produzidas pelas espécies do gênero Aspergillus. As principais são a B1 e B2, sendo essas metabolizadas no fígado e convertidas em M1 e M2, podendo ser encontradas em produtos lácteos obtidos de animais que se contaminaram com estas. Nenhuma espécie animal é resistente aos efeitos tóxicos da aflatoxina. Isso pressupõe também que os humanos possam também ser igualmente afetados. A zearalenona, ela imita o hormônio estrogênio e é mais suscetível nos suínos, podendo causar diversos distúrbios na concepção e abortos também. Os alimentos que mais contaminados por ela são os milhos e as frutas como a banana e tomate. Desoxinivalenol é uma das mais importantes dentre os tricotocenos. E o consumo de grãos contaminados pode causar vômitos, náuseas e diarreia, além de problemas renais. A toxicidade de tricotocianos em seres humanos está relacionada à inibição da síntese de proteínas. A ocratoxina ela é a mais tóxica dentre as ocratoxinas. A ocratoxina A é a mais tóxica de todas. E ela afeta os rins e o fígado, mas principalmente os rins. Em níveis elevados pode causar danos neurais, defeitos congênitos e danos graves no sistema imunológico. Os gêneros que ela é produzida são aspergillus e penicillium. A patulina é comumente encontrada em frutas e principalmente na maçã, podendo ser encontrada em seu suco. Pode se apresentar como um agente tóxico, teratogênico, mutagênico e cancerinogênico. É produzida pelos gêneros Penicillium, Aspergillus, Bissochiamis. As fumosinas podem gerar câncer no esôfago e distúrbios gastrointestinais. Dentre as fumosinas mais importantes estão a FB1 e FB2, sendo a FB1 geralmente encontradas em maiores quantidades e também é a mais tóxica. São encontradas com frequência no milho, causando a podridão da espiga.
Em mulheres grávidas, a ingestão desses alimentos contaminados com fumosina está associada à má formação do tubo neural do bebê. E elas são produzidas pelo gênero Fusarium. Abaixo estão algumas das 3 que mais causam danos à economia, de acordo com a Food and Drug Administration dos Estados Unidos. As perdas econômicas chegam em torno de 1 bilhão por ano e mais meio milhão para custos de mitigação de apenas dessas 3 micotoxinas. Olá pessoal, meu nome é Eliseu e eu vou falar um pouco sobre o controle biológico. Prevenir a formação de micotoxinas por meio de redução das condições de crescimento do fungo e também da própria produção da micotoxina é o melhor caminho a seguir. Podemos fazer isso, por exemplo, retirando um alimento contaminado, o uso de adsorventes no preparo da ração, cuidados no armazenamento e transporte da ração evitando umidade, prevenir a formação de micotoxinas por meio de redução de condições de crescimento. Ou seja, existem várias pesquisas associadas justamente a essa redução de condição do crescimento do fungo e da própria toxina. Uma dessas maneiras é o uso de liagem de aspergillus não produtora de aflatoxina. Uma metodologia que é empregada em campo e é a aplicação de linhagem de aspergillus parasiticums e aspergillus flavus, não produtora de aflatoxina, de ácido ciclopiazônico e de nenhum outro precursor da aflatoxina, diretamente no solo ao redor da planta em desenvolvimento. Essas linhagens competem pelo mesmo nicho ecológico que as linhagens produtoras da aflatoxina no campo. Com essa competição, é esperada uma redução no potencial de inócuo da linhagem, a linhagem que causa mal, e, consequentemente, a redução na produção do aflatoxina. Além disso, o uso de bactérias antagônicas, que já são de ambos conhecimento do mercado, e existem diversas linhagens comerciais dessas bactérias disponíveis para o controle de variados fitopatógenos. Essas bactérias de controle biológico podem ser aplicadas em produtos secos, suspensão de células e tratamentos de semente. É comum também o uso de actinobactérias. Bactérias filamentosas são intensamente exploradas como fonte de inseticidas, fungicidas, antibióticos, agentes anticâncer e enzimas. Essas actinobactérias também produzem metabólicos secundários que podem ser utilizados como biomediadores, atuando, por exemplo, na biodegradação de agrotóxicos. Outro também conhecido do mercado é o uso de leveduras saprófitas. As leveduras saprófitas são facilmente encontradas nas superfícies de frutos e folhas de planta. Essas leveduras, tanto in vitro quanto em condição de armazenamento, podem agir como micro-organismos antagônicos, diminuindo consideravelmente o crescimento de fungos filamentosos. Além disso, algumas dessas leveduras competem exaurindo os nutrientes necessários para a germinação e o crescimento desses patógenos pós a colheita, como Penicillus panso. E é isso. Aqui está nossas referências bibliográficas, onde usamos para realizar esse trabalho. Desde já agradeço e até breve.